O segurança do shopping empurrou grosseiramente a senhora para fora da porta, sob os aplausos da gerente que a chamou de pedinte. Na manhã seguinte, a mesma gerente entrou no tribunal e viu aquela mulher sentada na cadeira da juíza. Conte o que você faria no lugar da juíza. Inscreva-se no canal. O corpo frágil de Dona Clarice atingiu o chão de mármore frio com um baque surdo que ecoou como um tiro no saguão principal. Ninguém se moveu para ajudá-la. Ninguém estendeu a mão. Os olhos dela encontraram os de Roberto, o gerente, e não havia medo ali, apenas uma calma perturbadora que fez o suor frio começar a escorrer pelas costas dele sem que ele soubesse o porquê. Roberto ajustou o terno italiano de R$ 3.000 e sorriu com desprezo, acreditando que havia protegido seu templo de consumo contra a sujeira da pobreza. Ele gritou para que limpassem a entrada onde a senhora havia caído, como se ela fosse uma mancha de óleo removível com pano e água sanitária. Os clientes ao redor desviaram o olhar, envergonhados pela crueldade explícita, mas nenhum ousou interferir na autoridade dele. Será que ninguém ali tinha uma mãe ou uma avó que merecia o mínimo de respeito naquela situação? O silêncio dos espectadores era tão culpado quanto a ordem dada pelo gerente. Dona Clarice não chorou. Ela usava um vestido de algodão simples, desbotado pelo tempo, e segurava uma bolsa de couro sintético gasto contra o peito com força desesperada. Dentro daquela bolsa não havia pedidos de esmola, mas documentos sigilosos que valiam mais do que todo o faturamento daquele shopping em um mês. Ela se levantou devagar, apoiando-se no batente da porta, e limpou a poeira da saia com movimentos lentos e dignos. Roberto riu alto, perguntando se ela achava que aquilo era um teatro para comover clientes distraídos. A dor no quadril de Clarice era aguda. Uma pontada elétrica que subia pela coluna toda vez que ela respirava fundo. Ela sabia que poderia chamar a polícia ali mesmo, exigir uma ambulância, processar o estabelecimento por lesão corporal imediata. Mas ela escolheu o silêncio. Por quê? Porque ela queria ver até onde a arrogância humana poderia chegar antes de quebrar. Ela caminhou até a calçada onde um táxi velho a esperava, ignorando os carros de luxo estacionados na frente VIP. Roberto voltou para sua sala climatizada a 18 graus, sentando-se em sua cadeira de couro genuíno atrás de uma mesa de vidro temperado. Ele serviu-se de um uísque caro, acreditando que o incidente estava encerrado e esquecido como lixo descartado na lixeira certa. Seu telefone tocou 5 minutos depois. Era o advogado lembrando sobre a audiência crucial da manhã seguinte. Roberto desligou na cara do homem, dizendo que leis eram feitas para serem contornadas por quem tinha poder suficiente. Ele realmente acreditava que estava acima da lei? Enquanto o carro de Roberto seguia blindado para sua mansão nos Jardins, Dona Clarice chegava em seu apartamento pequeno no centro da cidade. Ela aplicou uma pomada caseira no roxo que já se formava em seu braço direito e ligou o computador antigo sobre a mesa de madeira. A tela iluminou seu rosto cansado, revelando as rugas de quem já viu muita injustiça na vida. Ela abriu o arquivo do processo número 7.900, lendo novamente as acusações contra a empresa de Roberto. A ironia do destino é uma ferramenta afiada que corta sem aviso prévio. Clarice era a magistrada titular daquela vara trabalhista, designada aleatoriamente pelo sistema digital do tribunal naquela mesma semana. Ela vestia roupas simples propositalmente para inspecionar locais sem ser reconhecida, para ver a verdade nua e crua por trás das fachadas corporativas. Roberto não sabia que a mulher que ele chamara de pedinte tinha o poder de destruir o império dele com uma única assinatura. Será que ele dormiria tranquilo naquela noite se soubesse a verdade? O vento lá fora batia na janela do apartamento de Clarice,
trazendo o cheiro de chuva e as sirenes distantes da cidade grande. Ela suspirou, sentindo o peso dos anos e a responsabilidade enorme que carregava nos ombros estreitos. Não era apenas um processo, era a vida de 50 funcionários idosos que haviam sido descartados como peças quebradas. Roberto assinou as demissões sem piscar, cortando benefícios e dignidade para aumentar margens de lucro em 2%. Aquela decisão cruel estava agora sobre a mesa dela, manchada pela poeira do chão do shopping. Clarice revisou as provas fotográficas das condições de trabalho que os funcionários relatavam em depoimentos escritos. Ela viu imagens de pessoas trabalhando sem pausas, sem água, sob ameaças constantes de demissão sumária. O coração dela apertou, não por pena, mas por uma raiva fria e calculada que nascia no fundo do estômago. Ela marcou um horário especial para a audiência, garantindo que todos os envolvidos estivessem presentes. Roberto exigiria presença, pois sua vaidade não permitia que um advogado falasse por ele em casos importantes. Naquela noite, o sono de Clarice foi interrompido pela dor física, mas sua mente estava focada na justiça que viria. Ela sabia que o sistema muitas vezes falhava, que ricos compravam absolvições e pobres aceitavam migalhas. Mas aquele caso era diferente. Aquela noite era diferente. Ela fechou os olhos e imaginou o rosto de Roberto no momento em que ele a reconhecesse no tribunal. A imagem fez um sorriso discreto surgir no canto de seus lábios ressecados. Roberto, por outro lado, dormiu profundamente em seus lençóis de 1000 fios, sonhando com a expansão de sua rede de lojas para outros estados. Ele não teve pesadelos, não teve pressentimentos, apenas a certeza cega de sua própria invencibilidade. Sua esposa rolou para o lado na cama king size, distante emocionalmente como sempre estivera nos últimos 10 anos de casamento. Ele não percebeu o distanciamento, pois estava ocupado demais contando dinheiro mentalmente. O dinheiro resolve tudo, repetia ele para si mesmo como um mantra sagrado. Mas o dinheiro não compra tempo, não compra saúde e definitivamente não compra imunidade contra as consequências dos próprios atos. Amanhã chegaria rápido demais, trazendo consigo a luz do sol que ilumina tanto as vitórias quanto as derrotas. Clarice acordou antes do amanhecer, preparando sua toga preta com o cuidado de quem veste uma armadura para a batalha. Ela olhou no espelho e viu a juíza, não a vítima, não a idosa frágil que caiu no chão. O rádio na cozinha de Clarice tocava notícias sobre inflação e violência, ruído de fundo para uma vida dedicada ao serviço público. Ela tomou um café preto sem açúcar, sentindo a cafeína despertar seus sentidos para o dia longo que teria pela frente. Separou os autos do processo com atenção redobrada, conferindo cada número, cada vírgula, cada detalhe que poderia ser usado. Roberto chegaria atrasado, isso ela sabia, pois homens como ele sempre acham que o mundo deve esperar por eles. A tensão no ar era palpável, mesmo que apenas ela soubesse o que estava prestes a acontecer. O destino havia armado o tabuleiro e as peças estavam posicionadas para um cheque-mate inevitável. Ela pegou a bolsa, agora pesada com a toga e o martelo, e saiu de casa caminhando sob a chuva fina. Um motorista particular a esperava, mas ela preferiu caminhar até o ponto de ônibus para sentir a cidade acordando. Cada passo doía, mas cada passo era uma afirmação de que ela ainda estava de pé. Roberto acordou com o sol já alto e praguejou contra a empregada que não deixou o café na temperatura exata que ele gostava. Ele gritou no telefone com o motorista, exigindo que o carro blindado estivesse na porta em 5 minutos ou estaria despedido. A agressividade era sua linguagem nativa, o modo como ele interagia com o mundo desde que se entendia por gente. Ele não sabia que estava contando os últimos minutos de sua liberdade administrativa.
O trânsito estava parado na avenida principal. Uma fila interminável de carros vermelhos de freios acesos na neblina da manhã. Roberto bateu o volante com força, xingando os motoristas de ônibus e os pedestres que ousavam cruzar a rua. Ele olhou o relógio pela 10ª vez em 2 minutos, sentindo a irritação subir como ácido em sua garganta. A audiência era às 9 horas, e ele odiava esperar. Odiava não ser o centro das atenções imediatamente. Enquanto isso, Clarice já estava no tribunal, cumprimentando os servidores pelo nome e perguntando sobre as famílias deles. Ela era conhecida pela bondade, mas também pelo rigor implacável quando a lei era violada com dolo e maldade. Os funcionários do fórum sabiam que algo grande estava por vir, pois viram a expressão séria no rosto dela ao entrar. Eles prepararam a sala com um cuidado extra, limpando cada superfície, organizando cada cadeira com precisão militar. O ar-condicionado do tribunal zumbia baixo, criando um silêncio artificial que amplificava qualquer som de passos ou respiração. Roberto finalmente chegou, estacionando o carro em vaga reservada para autoridades, sem saber que aquela seria sua última vantagem do dia. Ele ajustou a gravata de seda no reflexo do vidro escuro do carro, verificando se nenhum fio de cabelo estava fora do lugar. Sua confiança era uma couraça visível, brilhando sob a luz fraca do estacionamento subterrâneo. Ele subiu as escadas de mármore do fórum com passos largos, ignorando a fila de pessoas comuns que esperavam segurança para entrar. Um segurança tentou abordá-lo para pedir identificação, mas Roberto mostrou o crachá de empresário com desdém e passou. Ele acreditava que seu nome abria todas as portas, que sua reputação o precedia como um escudo contra qualquer inconveniência. Mal sabia ele que aquela porta específica levaria diretamente ao seu julgamento final. O corredor do tribunal era longo e estreito, com paredes pintadas de um bege desbotado que descascava nas bordas inferiores. Roberto caminhava como se fosse dono do lugar, fazendo seus sapatos de couro estalarem no piso encerado com autoridade. Ele viu a porta da sala de audiência no final do corredor, entreaberta, deixando escapar um fio de luz amarela. Seu advogado estava encostado na parede, com uma expressão pálida que Roberto interpretou como nervosismo comum de pré-julgamento. O advogado se aproximou assim que viu Roberto, sussurrando urgentemente para que ele baixasse o tom de voz e respeitasse o protocolo. Roberto riu alto, dizendo que protocolo era para quem não tinha influência suficiente para criar as próprias regras. Ele empurrou a porta da sala com o ombro, entrando sem bater, sem pedir licença, sem perceber o silêncio súbito que caiu sobre o ambiente. Todos os olhos se voltaram para ele, mas não havia admiração, apenas expectativa. A cadeira da juíza estava vazia no momento, o assento de couro negro ainda guardando o calor de quem havia saído há poucos segundos. Roberto consultou o relógio novamente, bufando alto para demonstrar sua impaciência com a pontualidade alheia. Ele se sentou na mesa da defesa, espalhando seus papéis com um movimento brusco que derrubou uma caneta no chão. Ninguém se abaixou para pegar a caneta para ele, e ele teve que se curvar constrangido para recuperá-la. O advogado tentou puxar a manga do terno de Roberto, sinalizando discretamente para que ele observasse a porta lateral do estrado. Roberto ignorou o gesto, ajustando os óculos de grau que usava apenas para a leitura de documentos finos. Ele começou a organizar sua defesa mentalmente, listando os argumentos que usaria para intimidar a magistrada de plantão. Ele planejava sugerir que o processo era um incômodo menor, uma distração para sua agenda de negócios milionária. De repente, a porta lateral se abriu com um rangido suave que pareceu ecoar como um trovão na sala silenciosa. Dona Clarice entrou, vestindo a toga preta que cobria seu corpo frágil, mas emanava uma autoridade inquestionável. Ela caminhava devagar, segurando uma pilha de processos contra o peito, com os olhos fixos no centro da sala. O tempo pareceu congelar para Roberto, que sentiu o sangue drenar de seu rosto instantaneamente.
Ela subiu os degraus do estrado sem olhar para ele, sentando-se na cadeira central com a elegância de uma rainha assumindo o trono. Roberto abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu, apenas um ruído seco em sua garganta seca. O advogado dele escondeu o rosto nas mãos, sabendo que não havia mais defesa possível contra aquela revelação. O martelo estava sobre a mesa, esperando a mão que o levantaria para decretar o fim da arrogância de Roberto. Clarice organizou os papéis, colocou os óculos de leitura na ponta do nariz e finalmente levantou o olhar para a mesa da defesa. Os olhos dela eram os mesmos do shopping, mas agora não havia vítima ali, apenas a lei encarnada. Roberto engoliu em seco, sentindo o colarinho da camisa apertar seu pescoço como uma corda de forca. Ele percebeu tarde demais que havia expulsado a justiça para fora de sua porta no dia anterior. A sala estava tão silenciosa que era possível ouvir o tic-tac do relógio de parede antigo no canto direito. Clarice respirou fundo, ajustando o microfone que capturaria cada palavra dita naquele recinto sagrado. Ela não sorriu, não franziu a testa, apenas manteve a expressão neutra de quem está pronta para ouvir a verdade. Roberto suava frio, as mãos tremendo levemente sobre a mesa de madeira escura envernizada. Ele quis se levantar e correr, quis fugir dali antes que o nome dele fosse chamado em voz alta. Mas suas pernas não respondiam, travadas pelo medo primitivo de quem sabe que foi pego. O advogado sussurrou algo sobre entrar com um pedido de suspeição, mas Roberto nem ouviu. Ele estava preso naquele momento, olhando para a mulher que poderia decidir o futuro de sua vida profissional. Clarice bateu o martelo uma vez, um som seco e definitivo que marcou o início da sessão oficial. Ela disse o número do processo com a voz clara, sem alterar o tom, sem demonstrar emoção pessoal. Roberto sentiu cada sílaba como um golpe físico, lembrando-se de cada demissão injusta que assinou nos últimos anos. A lista era longa, cheia de nomes e pessoas que confiaram nele e foram traídas por lucro. Ele olhou para as mãos, vendo as manchas de idade que começavam a aparecer na pele antes lisa e cuidada. Por quanto tempo ele achou que poderia enganar o destino sem pagar o preço cobrado? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta, enquanto Clarice começava a ler as acusações iniciais. A voz dela era firme, preenchendo cada canto da sala com a autoridade de quem conhece a lei profundamente. Roberto tentou focar nas palavras, mas sua mente via apenas a imagem da senhora caída no chão frio. A poeira em suas roupas, o olhar calmo, a bolsa gasto protegida contra o peito. Tudo fazia sentido agora. Tudo se encaixava como peças de um quebra-cabeça montado pelo acaso. Ou talvez não fosse acaso, mas consequência direta de suas próprias escolhas morais falhas. O advogado dele começou a anotar febrilmente em seu bloco, tentando encontrar uma saída jurídica para o desastre iminente. Mas não havia brecha na lei que protegesse a falta de caráter comprovada em público. Clarice continuava lendo, impável, enquanto o suor escorria pela têmpora de Roberto, molhando o colarinho branco. Ele percebeu que todos na sala o julgavam, não apenas pela lei, mas como ser humano. A luz do projetor foi ligada, preparando-se para mostrar as provas que Clarice havia reunido com cuidado. Roberto piscou várias vezes, tentando acordar daquele pesadelo que se tornara sua realidade matinal. Ele queria voltar para o shopping, para a segurança de seu escritório, para a ilusão de poder que construíra. Mas não havia volta, apenas o caminho à frente através do julgamento que ele mesmo provocara. Clarice parou de ler e olhou diretamente para Roberto, esperando que ele se identificasse para os registros do tribunal. Ele abriu a boca, a voz falhando na primeira tentativa, saindo como um sussurro rouco e quebrado. Ele disse o nome completo, a profissão, o endereço,
cada palavra saindo com dificuldade extrema. Era como se estivesse confessando crimes maiores do que os que estava realmente acusado naquele momento. A juíza anotou tudo em sua ata, a caneta deslizando sobre o papel com precisão cirúrgica. Ela não olhou para ele enquanto escrevia, mantendo o foco no documento oficial à sua frente. O silêncio retornou, pesado, carregado de tudo o que não estava sendo dito abertamente. Roberto sentiu o peso de 50 famílias nas costas, todas esperando por aquela decisão final. Ele olhou para o advogado, buscando algum sinal de esperança, algum plano de contingência secreto. O advogado avó do olhar, focando em seus próprios papéis com interesse súbito e exagerado. Roberto estava sozinho, isolado em sua cadeira, cercado pelas consequências de sua própria ganância. A justiça não era cega naquele dia. Ela enxergava muito claramente quem estava diante dela. Clarice fechou a pasta com um estalo suave e apoiou as mãos cruzadas sobre a mesa. Ela ia fazer a primeira pergunta oficial, aquela que definiria o tom de todo o restante do processo. Roberto prendeu a respiração, esperando a pergunta que poderia condená-lo ou salvá-lo naquele instante. Mas ele sabia, no fundo de sua alma corrupta, que não haveria salvação para o que fizera. A pergunta veio, simples e direta, sobre as políticas de segurança de seu estabelecimento comercial. Roberto hesitou, a mente buscando uma mentira convincente que não soasse como confissão imediata. Ele começou a falar, mas as palavras pareciam embaraçadas, sem a fluidez de sempre. A verdade estava presa em sua garganta, lutando para sair contra sua vontade de proteger a imagem. Clarice ouviu pacientemente, sem interromper, deixando que ele se enrolasse em suas próprias contradições. Cada pausa dele era uma admissão de culpa, cada gagueira era um sinal de fraqueza moral. O tribunal observava, a plateia continha a respiração, esperando o desfecho daquela tensão crescente. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés, assim como fizera com a senhora no dia anterior. A ironia era perfeita, cruel e necessária para o equilíbrio das coisas naquele mundo imperfeito. Ele havia usado o poder para oprimir, e agora o poder o oprimia de volta com força total. Clarice não precisava gritar, não precisava ameaçar. Sua presença era suficiente para causar o colapso. Roberto entendeu finalmente que dinheiro não era escudo contra a vergonha pública e legal. Ele olhou para as próprias mãos novamente, vendo-as tremer de forma incontrolável sobre a mesa lisa. O que ele diria quando perguntassem sobre o incidente específico do shopping na véspera? A verdade viria à tona, inevitavelmente, como água que encontra seu nível natural. Ele estava cercado, encurralado por suas próprias ações e pela memória viva da juíza. Clarice fez um sinal para que o secretário registrasse a declaração dele com atenção redobrada. Cada palavra seria transcrita, cada hesitação seria documentada para futuro recurso ou confirmação. Roberto falava agora mais baixo, como se tentasse diminuir o tamanho de sua própria culpa aos ouvidos da corte. Mas a lei não mede culpa por volume de voz, mas por fatos e provas concretas. O tempo na sala parecia distorcido, minutos passando como horas de agonia para o gerente encurralado. Clarice mantinha o controle total da situação, guiando o interrogatório com maestria experiente. Ela sabia onde estavam as mentiras, sabia onde as provas se encaixavam perfeitamente para fechar o cerco. Roberto era apenas um peão no tabuleiro que ela dominava com autoridade absoluta. Ele tentou mencionar sua contribuição para a economia local, tentando usar seu status como defesa moral. Clarice anotou algo rapidamente, sem comentar, sem validar o argumento irrelevante para o caso. O dinheiro gerado não justificava o meio usado para obtê-lo, especialmente quando envolvia a dignidade humana.
Roberto percebeu que seu argumento falhou antes mesmo de ser completamente articulado em voz alta. A sessão continuava, implacável, avançando para os detalhes específicos das demissões em massa. Nomes eram lidos, idades eram citadas, tempos de serviço eram destacados como agravantes da conduta dele. Cada nome era um golpe, cada idade era um lembrete da vulnerabilidade das vítimas escolhidas. Roberto fechou os olhos por um segundo, desejando desaparecer dali instantaneamente. Mas não havia desaparecimento possível, apenas o enfrentamento direto com a realidade que ele criara. Clarice abriu outra pasta, revelando mais documentos que ele não esperava ver naquela mesa. Eram depoimentos de clientes que viram a cena do shopping, dispostos a testemunhar contra a brutalidade. A rede se fechava, os nós apertavam, e não havia tesoura para cortar as amarras daquela situação. Ele olhou para a porta, calculando a distância até a liberdade relativa do corredor externo. Mas sair agora seria admitir culpa imediatamente, seria fugir da justiça de forma covarde e registrada. Ele permaneceu sentado, preso pela própria vaidade que o trouxera até ali inicialmente. A armadilha estava completa, e ele era o único responsável por ter entrado nela voluntariamente. Clarice fez uma pausa, bebendo um gole de água de um copo simples sobre a mesa do juiz. O som da água sendo engolida foi alto no silêncio tenso da sala abafada. Roberto aproveitou a pausa para tentar recuperar o fôlego e a compostura perdida minutos antes. Mas o medo já estava instalado em seus ossos, vibrando como uma febre interna constante. A juíza recomeçou, a voz ainda firme, ainda controlada, ainda dona da verdade absoluta. Ela perguntou sobre as ordens dadas à segurança privada do shopping naquele dia específico. Roberto sentiu o coração falhar uma batida, o sangue gelando nas veias das extremidades. A pergunta era direta, apontando para o centro exato de sua vulnerabilidade legal e moral. Ele começou a responder, tentando minimizar a ordem, dizendo que foi um mal-entendido operacional. Clarice levantou uma sobrancelha, um gesto quase imperceptível que demonstrava ceticismo profundo. Ela sabia a verdade. Ele sabia que ela sabia, e o advogado sabia que não havia defesa. O teatro jurídico estava desmoronando, restando apenas os fatos nus e crus sobre a mesa. Roberto olhou para a plateia, vendo rostos desconhecidos que o julgavam silenciosamente das cadeiras de madeira. Havia idosos ali, pessoas simples, trabalhadores que entendiam a dor de ser descartado. Eles não aplaudiram, não vaivaram, apenas observavam com a seriedade de quem conhece o sofrimento. Aquele silêncio era mais pesado do que qualquer gritaria ou protesto organizado que ele pudesse enfrentar. A sessão avançava para o meio da manhã, o sol entrando pela janela alta, iluminando a poeira no ar. Roberto sentia o calor aumentar sob o terno caro, o suor manchando a camisa branca de algodão. Ele queria tirar o paletó, mas não ousava fazer um movimento sem permissão explícita. Ele estava sob controle total, cada gesto monitorado pela autoridade sentada no estrado elevado. Clarice verificou o relógio de pulso discreto sob a manga da toga, calculando o tempo restante. Ela tinha mais perguntas, mais provas, mais camadas da verdade para revelar antes do intervalo. Roberto desejou que o tempo parasse, que o relógio quebrasse, que o mundo acabasse ali. Mas o tempo seguia implacável, assim como a justiça que estava sendo servida gota a gota. Ele pensou em sua esposa, em seus filhos, no que diriam quando soubessem da humilhação pública. A imagem deles virando o rosto para ele doía mais do que qualquer multa financeira possível. A reputação construída por décadas estava sendo desmontada em horas por um ato de crueldade desnecessária. Ele havia trocado honra por arrogância, e o troco estava chegando com juros altos.
Clarice organizou mais uma pilha de papéis, preparando-se para a próxima fase do interrogatório técnico. Roberto sentiu o estômago revirar, a náusea subindo pela garganta, queimando como ácido. Ele pediu licença para beber água, a voz saindo fraca e sem autoridade nenhuma. A juíza assentiu brevemente, permitindo o gesto humano básico que ele negara a outros. Ele bebeu a água com avidez, as mãos tremendo tanto que derramou algumas gotas no terno escuro. A mancha escura se espalhou no tecido caro, simbolizando a mancha em sua história profissional. Ninguém comentou, ninguém riu, mas todos viram a falha na armadura de perfeição. Roberto limpou a mancha com um lenço de papel, tentando inutilmente restaurar a aparência de controle. Clarice esperou que ele terminasse, mantendo o ritmo do processo sem acelerar ou desacelerar por compaixão. A justiça não tem pressa, mas também não tem piedade para quem abusa do poder. Roberto devolveu o copo à mesa, o som do vidro tocando a madeira ecoando no silêncio. Ele estava pronto, ou pelo menos resignado, para o que viria a seguir naquele dia longo. A juíza retomou a palavra, citando artigos específicos da lei que protegiam os direitos dos idosos. Cada artigo era um prego no caixão da defesa frágil que ele tentava montar desesperadamente. Roberto ouvia, anotava mentalmente, mas sabia que nada daquilo salvaria da condenação inevitável. A lei era clara, as provas eram claras, e a juíza era implacável em sua busca pela verdade. Ele olhou para o advogado, que agora digitava algo no laptop com expressão de derrota total. Não havia jurisprudência que ajudasse. Não havia brecha técnica que salvasse aquele caso específico. A combinação de fatos públicos e privados criava um cenário sem saída jurídica viável. Roberto entendeu que precisaria enfrentar as consequências sem atalhos ou privilégios de classe social. Clarice fez uma pergunta final antes do intervalo, sobre a consciência dele regarding as ações tomadas. Roberto ficou em silêncio por longos segundos, a mente vazia de justificativas aceitáveis. Ele não podia dizer que não sabia, não podia dizer que foi acidente, não podia negar a ordem. A verdade era um muro sólido contra o qual ele batera com força total. Ele admitiu que deu a ordem, a voz quase inaudível, mas suficiente para o registro oficial. O murmúrio na sala foi contido imediatamente por um olhar severo da juíza sobre a plateia. Roberto baixou a cabeça, incapaz de manter o contato visual com a mulher que ele humilhara. A vergonha era um peso físico, curvando seus ombros mais do que a idade jamais fizera. Clarice anotou a confissão, fechando a pasta com decisão final sobre aquela parte do interrogatório. Ela declarou um intervalo de 15 minutos para descanso das partes e servidores do tribunal. O martelo bateu novamente, encerrando temporariamente a sessão que mudaria a vida de Roberto para sempre. Ele permaneceu sentado, sem forças para se levantar imediatamente da cadeira de madeira dura. O advogado se aproximou, dizendo que precisavam conversar seriamente durante o breve recesso técnico. Roberto assentiu mecanicamente, os olhos fixos no chão envernizado que refletia as luzes do teto. Ele se sentia pequeno, reduzido a nada, exposto como nunca estivera em toda sua vida adulta. A queda foi literal e simbólica, e ele ainda sentia o impacto em cada osso do corpo. As pessoas começaram a sair da sala em silêncio, respeitando a gravidade do momento processual. Roberto ouviu passos, sussurros contidos, o barulho distante de portas se abrindo e fechando no corredor. Ele não se moveu, permanecendo ali enquanto a sala esvaziava gradualmente ao seu redor. A solidão era absoluta, mesmo com o advogado parado ao lado esperando uma reação qualquer.
Clarice se levantou do estrado, ajustando a toga antes de sair pela porta lateral reservada à magistratura. Ela não olhou para trás. Não deu nenhuma dica sobre o veredito que viria na parte da tarde. O mistério era parte do processo, mantendo a tensão até o momento oficial da sentença final. Roberto ficou sozinho com seus pensamentos e o eco de suas próprias confissões gravadas. O ar na sala parecia mais pesado agora, carregado com a eletricidade estática da tensão acumulada. Roberto respirou fundo, tentando acalmar o coração que batia descompassado no peito apertado. Ele sabia que o pior ainda estava por vir, que a tarde traria a condenação pública definitiva. Amanhã foi apenas o prelúdio, o aviso de que não haveria misericórdia para a crueldade gratuita. Ele se levantou finalmente, as pernas trêmulas sustentando o peso de seu corpo e de sua culpa. Caminhou até a porta, passando pelo advogado que o seguia com passos rápidos e preocupados. O corredor estava vazio. As paredes bege pareciam se fechar sobre ele enquanto caminhava para a saída. O mundo lá fora continuava girando, mas o mundo dele havia parado naquele tribunal frio e silencioso. O intervalo de 15 minutos anunciado pela juíza parecia uma sentença de morte suspensa no ar pesado do tribunal. Roberto permaneceu sentado por alguns segundos após ela sair, incapaz de mover os músculos travados pelo medo súbito. O advogado puxou sua manga com força, urgindo que se levantassem e fossem para a sala de espera reservada às partes. Eles caminharam em silêncio pelo corredor estreito, onde os ecos de seus passos soavam como tiros isolados na quietude opressiva. Roberto sentia os olhares de todos os funcionários do fórum queimando suas costas enquanto passava. Será que eles já sabiam? Será que a notícia da humilhação no shopping já havia corrido entre os servidores públicos? A paranoia de Roberto crescia a cada passo, transformando rostos neutros em acusadores silenciosos. Ele entrou na sala pequena e fechou a porta com brusquidão, isolando-se temporariamente do mundo externo. O ar-condicionado ali estava quebrado, e o calor começou a subir imediatamente, misturando-se ao suor frio que encharcava sua camisa de grife. O advogado começou a folhear os processos com mãos trêmulas, buscando qualquer erro formal que pudesse salvar o cliente do desastre iminente. Roberto serviu-se de água de um copo plástico, derramando metade no chão sem perceber o desperdício. Ele perguntou se havia alguma chance de anular o processo por impedimento da juíza, sugerindo que ela tinha interesse pessoal no caso. O advogado negou com a cabeça, explicando que o sorteio foi automático e que alegar preconceitos sem provas seria suicídio jurídico. Mas e se houvesse um vício no sorteio? E se conseguissem provar que ela foi designada propositalmente para este caso? Roberto insistia, a voz falhando entre a esperança e o desespero de quem se afoga. O advogado suspirou, dizendo que isso levaria meses e que a audiência continuaria hoje de qualquer forma. O tempo estava correndo contra eles. Cada minuto no relógio da parede era um segundo a menos de liberdade para a reputação de Roberto. Ele olhou para as próprias mãos, vendo-as envelhecerem 10 anos naqueles poucos minutos de intervalo. Lá fora, no corredor, as pessoas sussurravam e alguns ex-funcionários do shopping estavam presentes na plateia. Eles se olhavam com cumplicidade, sabendo que a justiça estava finalmente alcançando o homem que os oprimiu. Roberto imaginou o que diriam se soubessem que ele estava tremendo como uma criança atrás daquela porta fina. A autoridade que ele exercia com tanto prazer no shopping havia se dissolvido como açúcar na chuva. Quem era ele agora, sem o poder do cargo e do dinheiro para intimidar? O advogado encontrou uma cláusula antiga em um documento e seus olhos brilharam com uma possibilidade remota. Ele sussurrou algo sobre uma irregularidade na notificação inicial que poderia suspender os trabalhos temporariamente. Roberto agarrou essa informação como um náufrago agarra uma tábua flutuante no meio do oceano. Será que aquilo seria suficiente para ganhar tempo?
Será que conseguiriam adiar o julgamento para outra vara? A esperança é uma droga perigosa que cega a razão de quem está encurralado. Eles voltaram para a sala de audiência com 2 minutos de atraso, propositalmente, para tentar demonstrar algum controle sobre a situação. Clarice já estava sentada no estrado, imóvel como uma estátua de mármore negro, observando a entrada deles. O silêncio retornou assim que eles ocuparam seus lugares, mais pesado e denso do que antes do intervalo. Roberto evitou olhar diretamente para ela, focando seus olhos em um ponto fixo na mesa de madeira envernizada. A juíza retomou a palavra sem saudações, indo direto ao ponto nevrálgico da discussão sobre as câmeras de segurança. Ela perguntou especificamente sobre o protocolo de expulsão de pessoas idosas do estabelecimento comercial. Roberto abriu a boca para mentir, mas a voz travou na garganta ao sentir o peso do olhar dela sobre sua nuca. O advogado chutou sua canela por baixo da mesa, lembrando-o de manter a compostura e não mentir sob juramento. Ele começou a falar sobre padrões de segurança, tentando desviar o foco da incidente específico com a senhora humilhada. Clarice o interrompeu com um gesto suave da mão, pedindo uma resposta direta e simples sobre aquele dia. Roberto sentiu o coração acelerar, batendo contra as costelas como um pássaro preso tentando escapar. Ele sabia que a verdade o condenaria, mas a mentira poderia ser desmascarada instantaneamente com provas. O que ele deveria fazer? Confessar e tentar piedade ou negar e arriscar a perjúrio? A plateia estava atenta, alguns segurando celulares prontos para gravar qualquer deslize que vazasse para a imprensa. Roberto sabia que aquele processo já havia vazado, que repórteres esperavam do lado de fora do fórum. Sua imagem pública estava pendurada por um fio fino, que ele mesmo havia tecido com arrogância ao longo dos anos. Cada palavra dita ali seria analisada, dissectada e julgada não apenas pela lei, mas pela opinião pública. Ele estava nu diante da sociedade, sem a armadura de dinheiro que costumava usar. Clarice anotava tudo, o som da caneta no papel riscando o silêncio como uma lâmina afiada. Ela não demonstrava pressa, não demonstrava raiva, apenas uma eficiência fria que era mais assustadora que qualquer grito. Roberto tentou ajustar a gravata, mas seus dedos estavam tão trêmulos que não conseguia segurar o tecido de seda. O calor na sala aumentava, ou talvez fosse apenas a febre do medo queimando seu sangue nas veias. Ele olhou para o advogado, buscando algum sinal de que o plano da irregularidade funcionaria. O advogado fez um sinal discreto para que ele esperasse, que o momento certo para o recurso ainda não havia chegado. Roberto assentiu, engolindo em seco, tentando ganhar tempo enquanto a juíza formulava a próxima pergunta. O tempo parecia ter parado, os ponteiros do relógio na parede recusando-se a mover para a frente. Cada segundo era uma eternidade de agonia. Cada respiração, um esforço consciente para não desabar ali mesmo. Será que ela sabia tudo? Será que tinha acesso a algo mais além dos documentos oficiais do processo? Clarice perguntou sobre as ordens dadas aos seguranças, se havia um manual escrito ou se era verbal. Roberto hesitou, sabendo que admitir ordens verbais agressivas seria uma confissão de culpa direta. Ele começou a dizer que havia diretrizes gerais, mas foi interrompido novamente pela juíza que exigia especificidade. A pressão aumentava, o cerco fechava, e não havia para onde correr dentro daquela sala fechada. Roberto sentiu uma tontura leve, o chão parecendo inclinar sob seus pés calçados com sapatos italianos. Ele pediu licença para beber água novamente, aproveitando o breve momento para recuperar o fôlego perdido. O advogado sussurrou que estava pronto para levantar a questão processual assim que a juíza terminasse aquele bloco de perguntas. Roberto concordou, sentindo uma pequena onda de alívio antecipado ao pensar na possível suspensão do julgamento.
Será que funcionaria? Será que a lei permitiria essa saída técnica para um caso tão evidente de injustiça? A dúvida roía sua mente enquanto ele limpava o suor da testa com um lenço de papel. Clarice observava o movimento dele, os olhos seguindo cada gesto nervoso como um falcão observa a presa ferida. Ela não disse nada. Apenas esperou que ele terminasse de beber e guardasse o copo sobre a mesa. O silêncio voltou a dominar o ambiente, absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante de um ar-condicionado velho. Roberto sentiu que estava sendo dissecado vivo, cada falha de caráter exposta sob a luz branca das lâmpadas do teto. Não havia onde esconder as mentiras que contara a vida inteira para subir na carreira. O advogado se preparou para se levantar, ajustando os óculos e organizando a voz para soar firme e técnico. Roberto olhou para ele com expectativa, o coração disparado no peito, esperando a salvação venir das leis burocráticas. Era a última cartada, o último recurso antes da condenação moral e legal definitiva. Será que o sistema falharia mais uma vez a favor dos poderosos? Será que a técnica jurídica prevaleceria sobre a justiça humana e evidente? Clarice parecia saber o que viria, mantendo a postura ereta e as mãos cruzadas sobre a pasta fechada. Ela não demonstrava impaciência, apenas a serenidade de quem conhece a verdade e não teme artifícios. Roberto prendeu a respiração, o momento decisivo se aproximando como uma tempestade elétrica no horizonte. O advogado respirou fundo, pronto para lançar a objection que poderia mudar o rumo da manhã inteira. O ar na sala estava estático, carregado de eletricidade e tensão não resolvida. Roberto olhou para as próprias mãos novamente, vendo as manchas e as unhas roídas pelo nervosismo constante. Ele pensou em sua esposa, em como ela reagiria se ele perdesse tudo por causa de uma idosa no shopping. A vergonha seria maior que a falência, maior que a perda dos bens materiais acumulados com tanto esforço. Ele fechou os olhos por um segundo, desejando acordar em sua cama e descobrir que era apenas um pesadelo ruim. Mas o cheiro de madeira velha e papel do tribunal era real demais para ser um sonho. O advogado se levantou finalmente, a cadeira arrastando no chão com um som agudo que fez todos se entreolharem. Ele começou a falar sobre vícios de notificação, citando artigos do Código de Processo Civil com voz trêmula. Roberto ouviu as palavras técnicas como quem ouve uma sentença de vida ou morte, dependente de vírgulas. Clarice escutava sem interromper, o rosto impassível, sem dar qualquer dica de qual seria sua decisão. O destino de Roberto estava nas mãos dela, pendurado no fio de uma interpretação legal. Ele sentiu uma esperança crescente, injusta e imerecida, brotar no peito enquanto o advogado falava sobre nulidades. Será que funcionaria? Será que todo aquele constrangimento seria em vão e ele sairia livre tecnicamente? A arrogância voltou lentamente, colorindo suas bochechas pálidas com um tom de confiança renovada. Ele endireitou a postura, cruzando os braços, como se já tivesse vencido a batalha jurídica complexa. O sistema era feito para proteger quem conhecia suas brechas, e ele tinha o melhor advogado da cidade. Clarice esperou o advogado terminar, o silêncio retornando assim que a última palavra ecoou na sala vazia. Ela olhou para os autos, depois para o advogado, e finalmente para Roberto, com uma expressão indecifrável. O martelo estava na mão dela, pronto para bater e definir o futuro daquela manhã de tribunal. Roberto sorriu levemente, um sorriso de canto de boca, acreditando que a sorte havia virado a seu favor finalmente. Mas ele não sabia que a justiça tem olhos que veem além dos papéis e das leis escritas. O advogado sentou-se, sussurrando para Roberto que a chance era grande, que a juíza teria que acatar o pedido técnico. Roberto assentiu, limpando o suor das mãos na calça do terno caro, que agora parecia um disfarce inútil. Ele olhou para a plateia,
desafiando com o olhar aqueles que ousavam julgá-lo em silêncio. A vitória parecia próxima, tangível, ao alcance de suas mãos trêmulas e suadas de medo. Será que ele aprenderia a lição se escapasse? Será que mudaria seu comportamento com os idosos no shopping amanhã? Clarice respirou fundo, o som amplificado pelo microfone, enchendo a sala com uma expectativa dolorosa. Ela abriu a boca para falar, e Roberto inclinou o corpo para a frente, ansioso pela absolvição técnica. O mundo parecia girar mais devagar, cada detalhe focado naquele momento de decisão judicial. O advogado ajeitou a gravata, confiante, enquanto Roberto preparava mentalmente sua saída triunfal do tribunal. Mas o destino guarda surpresas para quem acha que pode enganar a consciência humana com leis frias. A voz de Clarice começou a sair, calma, firme, carregada de uma autoridade que ia além do cargo. Ela negaria o pedido? Ela aceitaria a brecha? Roberto segurou o braço da cadeira, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o couro. O coração batia tão forte que doía, ecoando nos ouvidos como um tambor de guerra iminente. Tudo dependia das próximas palavras que sairiam da boca da mulher que ele empurrara para a rua. Ele viu os lábios dela se moverem, formando as sílabas que definiriam seu destino imediato. O advogado parou de respirar, esperando a fundamentação legal que viria a seguir na decisão. Roberto sentiu um gosto metálico na boca, sinal de adrenalina pura correndo em suas veias abertas. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o ar-condicionado ousava zumbir naquele segundo crucial de julgamento. O tempo havia parado novamente, suspensos no limbo entre a condenação e a liberdade técnica. Clarice falou, e as palavras caíram sobre Roberto como pedras pesadas lançadas de um penhasco alto. Ela negava o pedido, mas não apenas isso. Ela tinha algo mais para mostrar à corte. O advogado arregalou os olhos, percebendo que havia subestimado a preparação da magistrada para aquele dia. Roberto sentiu o chão sumir sob seus pés, a esperança destruída em uma fração de segundo brutal. O sorriso desapareceu, substituído por uma máscara de pavor puro e incontido. Ela mencionou provas novas, provas que não estavam nos autos originais do processo trabalhista inicial. Roberto olhou para o advogado, que baixou a cabeça, derrotado pela surpresa estratégica da juíza. Não havia mais para onde correr. Não havia mais brechas legais para explorar naquele momento específico. A armadilha estava fechada, e ele era o rato preso no centro da gaiola de aço frio. O que ela teria? O que poderia ser pior do que o que já havia sido dito ali? Clarice fez um sinal para o secretário do tribunal, indicando que algo seria projetado na tela branca. Roberto virou o pescoço lentamente, o medo paralisando seus músculos do pescoço e ombros tensionados. O projetor ligou com um zumbido alto, a luz cortando a penumbra da sala de audiência fechada. Todos os olhos se voltaram para a tela, esperando a imagem que a juíza prometera revelar. O ar ficou eletrizante, carregado com a antecipação de uma verdade que não poderia ser negada. O advogado sussurrou que era impossível, que não havia como ela ter conseguido aquilo tão rápido. Roberto não ouviu, focado apenas na luz branca que começava a formar uma imagem na tela grande. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente, batendo levemente na mesa de madeira escura. O suor escorria livremente agora, molhando a gola da camisa e manchando o terno de cor escura. Ele sabia o que vinha ali. Seu instinto gritava o perigo antes mesmo de seus olhos verem a prova. A imagem começou a se definir, pixels se ajustando para formar uma cena familiar e aterrorizante para o gerente. Era o saguão do shopping, a porta de entrada, o chão de mármore frio onde tudo começara.
Roberto parou de respirar, o pulmão travado no peito, recusando-se a puxar o ar necessário para viver. O som do vídeo foi ligado e uma voz ecoou na sala, uma voz que ele reconheceu imediatamente como a sua própria. Era o fim, ou apenas o começo de uma queda muito maior do que ele imaginava possível. A imagem na tela ganhou nitidez e o som estalou alto nos alto-falantes do tribunal, fazendo Roberto recuar na cadeira como se tivesse levado um choque elétrico nas costas. Era a câmera de segurança do shopping, focada exatamente na porta de entrada onde ele havia humilhado Dona Clarice no dia anterior. A qualidade era perfeita, capturando cada detalhe da expressão de desprezo no rosto dele enquanto apontava o dedo para a senhora caída. O áudio captou a voz de Roberto, ordenando que o segurança a retirasse dali imediatamente, chamando-a de pedinte e ameaça à segurança dos clientes ricos. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pela voz grave de Roberto, ecoando como uma confissão gravada em pedra. Ninguém ousava respirar. Todos os olhos fixos na tela, onde a crueldade era exibida sem filtros ou edições. Roberto sentiu o rosto queimar como se estivesse em chamas, o calor subindo do pescoço até a raiz dos cabelos grisalhos. Ele queria gritar para desligarem aquilo, queria cobrir os olhos, mas estava paralisado pelo horror de ver sua própria maldade projetada em tamanho gigante. O advogado dele baixou a cabeça, sabendo que não havia argumento jurídico que pudesse contestar aquela prova visual avassaladora. A imagem mostrava a senhora tentando se levantar com dificuldade, enquanto Roberto cruzava os braços e verificava o relógio com impaciência. Aquela cena durava apenas 30 segundos, mas para Roberto parecia uma eternidade de condenação pública e moral irreversível. Será que alguém naquela sala ainda poderia respeitá-lo depois de ver aquilo? Clarice observava a tela com atenção, não com raiva, mas com uma tristeza profunda que doía mais que qualquer grito de acusação. Ela viu a si mesma na gravação, pequena e frágil, sendo tratada como lixo descartável por um homem que se achava dono do mundo. Quando o vídeo terminou, a tela ficou branca, mas a imagem permanecia gravada na retina de todos os presentes no tribunal. O secretário desligou o projetor lentamente, o zumbido da máquina cessando como o último suspiro de uma esperança morta. Roberto ficou olhando para a tela branca, incapaz de desviar o olhar daquela mancha luminosa que queimava sua consciência. O que ele diria agora? Como justificaria o injustificável diante de tantas testemunhas? Um murmúrio começou a surgir na plateia, inicialmente baixo, mas crescendo como uma onda de reprovação social inevitável. Pessoas cochichavam sobre a falta de humanidade, sobre a arrogância de quem tem dinheiro, mas não tem alma. Roberto ouviu fragmentos das conversas, palavras como monstro, vergonha e cadeia, cortando o ar como facas afiadas. Ele tentou se encolher na cadeira, desejando que o chão se abrisse e o engolisse para sempre longe daquele julgamento. Mas não havia fuga. Não havia buraco fundo o suficiente para esconder a verdade que havia sido revelada. A justiça não era apenas cega. Naquele momento, ela era vidraça transparente, mostrando todas as falhas de seu caráter. Clarice bateu o martelo 2 vezes, exigindo ordem imediata com uma voz que não admitia contestação. Ela olhou diretamente para Roberto, e pela primeira vez, ele viu nos olhos dela não a vítima, mas a autoridade máxima da lei. Ela perguntou se ele reconhecia a autoria daquelas ordens e daquela postura demonstrada no vídeo gravado. Roberto abriu a boca, mas a voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível para os microfones da sala. Ele admitiu que era ele, que estava no comando, que havia dado aquelas ordens específicas naquele dia. A confissão foi registrada pelo secretário, cada palavra digitada selando seu destino legal e profissional para sempre.
O advogado tentou intervir, sugerindo que o contexto havia sido mal interpretado pela segurança privada do local. Clarice cortou a fala dele com um gesto seco, dizendo que não havia interpretação possível para a falta de respeito com idosos. Ela citou o Estatuto do Idoso, lembrando a todos na sala que a lei protege especificamente aqueles que Roberto havia agredido moralmente. Roberto sentiu o peso da lei cair sobre seus ombros, mais pesado que qualquer dívida financeira que já tivesse enfrentado nos negócios. Ele era apenas um homem agora, sem o escudo do dinheiro, sem a proteção da impunidade que comprava anteriormente. Será que ele entenderia finalmente que existem coisas que o dinheiro não pode comprar? A sessão foi encerrada por aquele dia, mas a sentença moral já havia sido aplicada pelo olhar de cada pessoa presente. Roberto levantou-se lentamente, as pernas parecendo feitas de chumbo pesado, dificultando cada passo em direção à saída. O advogado reuniu os papéis com pressa, evitando olhar nos olhos do cliente que havia destruído a própria reputação. Eles caminharam pelo corredor sob o olhar fixo dos servidores que não disfarçavam o julgamento silencioso em seus rostos cansados. Roberto manteve a cabeça baixa, incapaz de encarar qualquer pessoa que cruzasse seu caminho naquele fórum público. O homem que entrou ali confiante havia morrido naquela sala, restando apenas a casca vazia de sua arrogância passada. Ao sair do prédio, a luz do sol feriu seus olhos e ele viu repórteres aguardando na escadaria com câmeras ligadas. As perguntas começaram a chover, todas sobre o vídeo, sobre a senhora, sobre a condenação iminente que todos previam. Roberto não respondeu nada, empurrando um microfone para o lado e correndo para dentro do carro blindado que o esperava. O motorista olhou pelo retrovisor com uma expressão diferente, talvez de desprezo, talvez de pena, mas Roberto não conseguiu decifrar. Ele trancou as portas do veículo, isolando-se do mundo externo que agora o via como vilão principal das notícias locais. O carro arrancou, levando-o para longe do tribunal, mas não poderia levá-lo para longe da própria consciência perturbada. O telefone de Roberto começou a vibrar incessantemente no bolso do paletó, chamadas de sócios, de amigos, de conhecidos distantes. Ele ignorou todas, sabendo que nenhuma daquelas ligações traria boas notícias ou apoio genuíno em seu momento de queda. A notícia do vídeo havia vazado antes mesmo dele chegar em casa, espalhando-se pelas redes sociais como fogo em palha seca. Em poucas horas, o nome dele era Trending Topic, associado a hashtags de vergonha e pedidos de boicote às suas lojas. O império construído sobre décadas de trabalho estava desmoronando em tempo real, pixel por pixel, compartilhamento por compartilhamento digital. Será que ele percebia que sua vida nunca mais seria a mesma após aquele julgamento? Quando o carro chegou à mansão nos jardins, o portão automático se abriu com a lentidão habitual de sempre. Roberto entrou na casa luxuosa, esperando encontrar o conforto familiar que sempre o acolhera após dias difíceis de negócios. Mas o hall de entrada estava silencioso demais, as luzes apagadas, criando uma atmosfera de abandono precoce e frio. Ele chamou pelo nome da esposa, a voz ecoando nas paredes de mármore sem receber resposta imediata ou afetuosa. Subiu as escadas correndo, o coração disparado, temendo o que poderia encontrar no quarto principal do casal. O medo da solidão era maior que o medo da falência naquele momento crítico de sua vida pessoal. Encontrou a esposa no quarto, parada diante de uma mala aberta sobre a cama de lençóis de algodão egípcio caro. Ela não chorava, não gritava. Apenas dobrava roupas com uma precisão mecânica que gelou o sangue de Roberto. Ele perguntou o que estava acontecendo. Por que ela estava fazendo as malas no meio de uma tarde de terça-feira comum? Ela parou de dobrar, virou-se lentamente e olhou para ele com olhos secos e frios como gelo polar. Ela disse que tinha visto o vídeo,
que tinha visto o julgamento e que não podia mais viver com alguém capaz de tal crueldade. Roberto tentou se aproximar, tentou explicar, mas ela deu um passo atrás como se ele fosse um estranho perigoso. Ela disse que o dinheiro não importava mais, que a reputação dele estava manchada demais para ser limpa com lavagens jurídicas. Ela disse que os filhos deles estavam ligando envergonhados, perguntando se era verdade o que o pai havia feito com uma idosa. Roberto sentiu o chão desaparecer sob seus pés novamente, perdendo o apoio familiar que se tão sólido e eterno. Ela apontou para a porta, dizendo que ele deveria pegar suas coisas e sair antes que a polícia chegasse para buscar testemunhos adicionais. Roberto implorou, disse que era um mal-entendido, que ele estava sob pressão, mas ela não ouviu nenhuma palavra. O casamento havia acabado ali, não por falta de amor, mas por falta de respeito humano básico. Ele saiu do quarto, deixando-a sozinha com as malas, e foi para o escritório buscar documentos pessoais importantes. A casa parecia um museu de sua vida anterior, cheia de troféus e quadros que agora pareciam acusadores mudos. Ele pegou uma mala pequena, colocou algumas roupas e os documentos, sentindo o peso da derrota em cada objeto tocado. Ao descer as escadas, viu a esposa na sala, assistindo a notícia sobre ele na televisão de tela grande. Ela não desviou o olhar quando ele passou, tratando-o como um móvel velho sendo descartado da casa. Roberto saiu pela porta da frente, entrando no carro sem saber para onde ir naquela noite escura e solitária. Dirigiu sem destino, as luzes da cidade passando como borrões coloridos através do vidro embaçado pelas lágrimas contidas. Parou em um hotel barato longe do centro, onde ninguém conheceria seu rosto ou sua história triste. Deitou-se na cama estreita, olhando para o teto manchado, pensando em como tudo havia mudado em 24 horas. O celular vibrava ainda, mas agora eram mensagens de credores e fornecedores preocupados com a estabilidade das empresas dele. As ações da companhia haviam despencado na bolsa, acionistas exigindo explicações sobre a conduta do principal gestor executivo. Roberto desligou o aparelho, jogando-o sobre a mesa de cabeceira, desejando silêncio absoluto para sua mente caótica. Ele lembrou-se do rosto de Dona Clarice no tribunal, calmo, digno, enquanto ele suava e tremia como um criminoso comum. Aquela imagem não saía de sua cabeça, perseguindo-o nos momentos de quietude entre um pensamento e outro de pânico. Ele havia subestimado uma mulher idosa, havia subestimado a lei, havia subestimado a própria consciência humana coletiva. Agora pagava o preço, não apenas financeiramente, mas espiritualmente, vendo sua identidade ser desmontada peça por peça. A noite foi longa, cheia de insônia e pesadelos, onde era ele quem estava caído no chão do shopping sem ajuda. Será que haveria amanhecer para ele depois daquela escuridão moral tão profunda? Na manhã seguinte, o processo continuou, e Roberto voltou ao tribunal com olheiras profundas e barba por fazer visível. A plateia estava ainda mais lotada, repórteres de outros estados cobrindo o caso que virou símbolo nacional de justiça. Clarice entrou com a mesma serenidade de antes, vestindo a toga que parecia brilhar sob as luzes do tribunal antigo. Ela começou a sessão lendo um discurso preparado, não sobre leis, mas sobre dignidade humana e tratamento aos vulneráveis. Sua voz enchia a sala, cada palavra escolhida com cuidado para atingir não apenas Roberto, mas a sociedade inteira. Ela falou sobre como tratamos nossos idosos define o nível de civilização de um povo inteiro. Roberto ouviu calado, as mãos cruzadas sobre a mesa, incapaz de levantar o olhar para a juíza autoridade. Ela disse que o dinheiro pode comprar conforto, mas não compra caráter, nem respeito genuíno das pessoas ao redor. Ela disse que a vulnerabilidade da idade deve ser protegida, não explorada por ganância corporativa desmedida e fria.
Cada frase era um golpe no ego de Roberto, desmontando as justificativas que ele criou para seus atos passados. Ele começou a chorar, não de arrependimento imediato, mas de compreensão tardia do tamanho de seu erro colossal. As lágrimas escorriam livres, molhando a mesa de madeira, enquanto ele escondia o rosto nas mãos trêmulas. A plateia permaneceu em silêncio respeitoso, entendendo que aquilo era um momento de transformação humana real. O advogado de Roberto não tinha mais argumentos, apenas aguardava o veredito final com resignação profissional completa. Clarice falou sobre responsabilidade social, sobre o poder que deve ser usado para proteger e não para oprimir fracos. Ela olhou para Roberto diretamente, dizendo que a lei seria aplicada, mas que a lição moral era para ele aprender. Roberto assentiu lentamente, aceitando a verdade que antes recusava ver, através de seus óculos de arrogância cara. O choro aumentou, um som baixo de desespero de quem perdeu tudo o que valia realmente na vida. O veredito foi lido horas depois, com detalhes específicos das penalidades que seriam aplicadas imediatamente ao réu condenado. Roberto foi condenado a pagar indenizações massivas para todos os funcionários demitidos ilegalmente nos últimos 5 anos. O valor total foi anunciado, um número escrito por extenso que significava a falência completa de seus negócios atuais. Além disso, ele foi proibido de administrar qualquer empresa que lide com atendimento ao público por 5 anos inteiros. A pena foi lida sem ódio, apenas com a frieza necessária da justiça que restaura o equilíbrio natural das coisas. Roberto ouviu tudo. Não se mexeu. Apenas absorveu o fim de sua carreira como gestor executivo de grandes empreendimentos. Ele saiu do tribunal sob uma chuva de flashes, os repórteres gritando perguntas sobre como ele se sentia derrotado. Roberto não respondeu, cobriu o rosto com um paletó e entrou no carro que o levaria para longe dali. A imagem dele saindo cabisbaixo foi capa de todos os jornais no dia seguinte, marcando sua queda pública. Os sócios se reuniram sem ele e votaram pelo seu afastamento imediato de todos os conselhos administrativos da empresa. Seu nome foi removido da placa de entrada do shopping, substituído por uma gestão interim até nova ordem judicial. Roberto assistiu a tudo de longe, isolado em seu apartamento temporário, vendo seu legado ser apagado sistematicamente. Meses se passaram e a poeira do escândalo baixou, deixando para trás um homem diferente do que era antes. Roberto perdeu a mansão, os carros de luxo e o acesso aos clubes exclusivos, onde antes era VIP tratado. Ele teve que vender tudo para pagar as indenizações determinadas pela sentença da juíza Clarice no tribunal. Agora vivia em um apartamento pequeno, mobilado apenas com o essencial para sobreviver dignamente no dia a dia. Trabalha como entregador de aplicativos, vestindo um uniforme simples que antes exigiria que fosse trocado imediatamente. Ele pedala pelas ruas da cidade, sentindo o vento no rosto, lembrando-se de quando viajava de helicóptero para reuniões. Em uma tarde de sol, ele fez uma entrega em um parque público onde pessoas caminhavam tranquilamente sob as árvores. Ao sair do portão, viu Dona Clarice sentada em um banco, alimentando pombos com migalhas de pão caseiro. Ela parecia mais velha, mas seus olhos mantinham o mesmo brilho de justiça e calma profunda de antes. Roberto hesitou, o coração acelerando,